Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de programação em C++, utilizando Qt. Então até agora falamos sobre vários aspectos da linguagem de programação. Na última aula falamos sobre vetores, né? O conceito básico e como inicializar um vetor. Então na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre como acessar os valores desses vetores. Então basicamente a gente vai utilizar um exemplo para pegar os valores, né, que a gente colocou dentro de um vetor e acessá-los mostrando na tela. Então vamos criar aqui um vetor. Então a gente já sabe que para criar um vetor precisamos colocar os colchetes. E aí se a gente quiser ou não colocar o número, né, de valores, a gente pode, mas a gente vai inicializar aqui esses valores manualmente. 2, 77, 40, 12.071. Então colocamos aí 5 valores dentro do nosso vetor. E aí para a gente acessar esses valores, a gente vai utilizar uma sintaxe parecida com a declaração. Ou seja, quando a gente está usando o int, a variável, e os colchetes, estamos declarando, criando a variável. Quando a gente utilizar esses colchetes e essa variável fora do int, ou fora da definição, da declaração da variável, estaremos acessando os valores de dentro dessa variável. Nesse caso, dentro do vetor. Então, cout aqui, A0, ou seja, o A0 vai acessar o número 16, que é a primeira posição do vetor em C++, é a posição 0. Então, o número 16, ele vai estar na posição A0. Então, vamos colocar um espaço aqui e mostrar o restante. Então, a segunda posição, para mostrar o número 2, eu estarei acessando a posição A1. Nesse caso, a variável, posição 1, é o valor 2 que será mostrado. Para mostrar o valor 77, seria a posição 2. Posição 3 vai mostrar o número 4. E a posição 4 vai mostrar o número 12.071. Então agora a gente só precisa executar e salvar, e vamos perceber aí a nossa que vão aparecer exatamente os números 16, 2, 77, 40 e 12.071 na sequência, porque estão usando o elemento 0 na posição 0, o elemento na posição 1, o elemento da posição 2, da posição 3 e da posição 4. Ou seja, os 5 elementos que existem dentro do vetor, que nós alocamos no vetor. Então, mais à frente a gente vai utilizar, colocar os valores dentro do vetor, e a instrução cout junto com o for para mostrar os valores no vetor. Então, como a gente pode perceber, exatamente como esperado, acessamos cada um dos elementos do vetor na sua sequência. Claro que não é necessário que a gente coloque na sequência, a gente pode acessar em qualquer sequência. Nesse caso, estamos usando a ordem crescente. Então, nas próximas aulas vamos falar um pouco mais sobre vetores e depois vamos falar um pouco sobre matrizes, que é a sequência, e na sequência também vamos falar sobre ponteiros. Então, até as próximas aulas.